Vamos lá, pessoal. Então, só para terminar essa base nossa da matriz, óbvio que a gente está fazendo aí algumas análises mais simplificadas, mas que mesmo simplificadas, elas já dão ali o tom do que a matriz pode nos dar de informação, a importância dela como ferramenta de planejamento, de entendimento das relações econômicas, ok? E esse material do professor Guilhoto é um material que eu usei na tese, é um material referência da Exalc, o professor Guilhoto é referência também no Brasil, nessa análise de insumo-produto. O grupo que eu trabalho, né, aqui na UEL, que é o professor Humberto, foi aluno do professor Guilhoto, orientando o professor Guilhoto, então a gente bebe muito dessa fonte, né? Parte da nossa base de dados também o professor Guilhoto disponibiliza, hoje ele está na OCDE, né? Então a gente consegue ter esse material, ok? E aí, depois eu mando para vocês terem essa referência, é um material até curto também, dá para usar bastante coisa dali. Qual é o assunto que a gente precisa ter para fechar essa questão do insumo-produto? É justamente o que a gente chama de modelos regionais e interregionais de insumo-produto. Então, assim como o professor Guilhoto coloca, até agora a gente acabou analisando o que ele está chamando aqui de matrizes nacionais. Então, a gente pegou, a última que nós calculamos foi a matriz brasileira. No caso da matriz brasileira de 2015, nós calculamos os multiplicadores de produção, calculamos ali geradores de emprego, calculamos os geradores de importação, então tem essa relação do que o Brasil importa e do que o Brasil exporta, né? Lembrando que a exportação está ali como demanda final. Então, foi isso que a gente viu. Só que eu posso trazer essa mesma discussão de insumo-produto para uma região. E aí, o próprio professor Guilhoto, numa palestra que ele fez aqui na UEL, até ele mencionou, falou, não, mas às vezes as pessoas pensam em região como coisa pequena, né? Não, região tem que ser algo geograficamente pequeno. Não. O país pode ser uma região, né? Até uma coisa que a gente discute muito aqui no mestrado de Economia Regional da UEL, que as pessoas falam, poxa, mas eu tenho que estudar só a região. Se você estudar Brasil, você está estudando região. Se você estudar, por exemplo, o Mercosul, você está estudando uma região. Se você estudar o continente americano, é uma região. Os BRICS fazem parte de uma região, né? Então, região, a definição de região ela é mais ampla do que a gente imagina. Mas, como a gente já partiu da relação nacional, vamos dizer agora que, de forma menor, falando do aspecto geográfico, você pode trabalhar a região como sendo estados, você pode trabalhar a região como sendo municípios, né? Então, essa última, que é a análise de municípios, é justamente aquilo que eu fiz na minha tese, que eu venho fazendo, né, já vários trabalhos, né? Quem teve a curiosidade de pesquisar currículo, o que eu fiz ou deixei de fazer, vai observar isso. Até a última que nós entregamos semana passada foi a matriz de Cornélio, que eu mandei para vocês também, que é uma matriz, nesse caso, não regional apenas, mas interregional. Então, o que seria uma matriz regional, se eu fizesse só Cornélio? Então, eu vou analisar as relações econômicas só do município de Cornélio. E aí, tudo que Cornélio vende para fora do município ou compra de fora do município seria uma grande exportação e importação, ok? Então, isso seria uma análise da região. O que a gente vem trabalhando são as relações interregionais, ou seja, a gente trabalha em escala. Cornélio, restante do estado do Paraná, óbvio, sem Cornélio, o restante do Brasil sem o Paraná. Então, a gente tem, na verdade, 3 interações: município, estado, país. Né? E, por fim, você pode até colocar o país, né, com o restante do mundo, o que também pode ser feito. Então, seriam as importações do município, as importações do estado, as importações do Brasil, no contexto internacional. Mas que esse conceito de importação e exportação também pode ser utilizado interregionalmente. O que Cornélio vende para fora do município é um tipo de exportação que pode ir para o estado, pode ir para o Brasil, pode ir para o restante do mundo, assim como que o Cornélio compra do restante do mundo, do Brasil e do estado do Paraná é uma forma de importação.
ok? Então você tem essas questões. Essas matrizes interregionais, a base teórica delas é esse modelo ISARD que a gente utiliza até hoje, ok? Que daqui a pouco eu explico de uma forma um pouco mais ilustrativa. Esse modelo ISARD, como você pode ver, é um modelo que já vem ali da década de 50, né, do século passado, 1950, mas ele vem se aprimorando. Qual é o problema? E isso o próprio professor Guilhoto coloca. No fundo, você precisa de uma base de dados muito grande, né? Então, ele mesmo coloca que esse modelo requer uma base de dados, uma grande massa de dados, usando aqui as palavras dele, reais ou estimadas, então aquilo que efetivamente foi levantado ou foi aproximado, né? E essa base de dados tem a ver justamente com os fluxos interregionais, intersetoriais e interregionais, ou seja, setor entre setor, e esses setores com setores das outras regiões, seja do estado, seja do país, seja do restante do mundo, ok? Essa questão da base de dados, ela de certa maneira, minimizada a partir do modelo que eu estou utilizando lá na minha tese, que a gente já vem utilizando desde então, desde 2010, nosso primeiro trabalho foi de São Bento do Sul, nós calculamos a matriz interregional de São Bento do Sul, né? Então a gente consegue ali trabalhar bem esses dados. Mas a gente deve lembrar também que o IBGE, ele tem alguns dados regionais que a gente pode ali utilizar, né? Seja de PIB, seja de emprego, o próprio IPARDS tem ali do valor adicionado fiscal, então são alguns dados que a gente pode também utilizar para tentar atender isso que o Guilhoto está chamando, que o professor Guilhoto está chamando de grande massa de dados, tá ok? Então, algumas coisas, mas o IBGE se concentra principalmente na matriz nacional. Ah, Paulo, mas e no mundo? Aí no mundo você tem outros institutos internacionais que vão ter essa preocupação. O próprio professor Guilhoto, na OCDE, tem esse trabalho de buscar uma série de matrizes internacionais, então o interregional seria Brasil com outros países, né? Você tem aí a WOD, né, a World Input Output Database, que também se preocupa com esse nível de informação de matrizes insumo-produto para o mundo, né? Óbvio, para os principais países, os outros tem países menores que acabam sendo agregados ali, né? Então você tem essa questão. De qualquer forma, o que está querendo dizer essa relação interregional? Então, eu vou usar aqui o estado do Mato Grosso como referência, até mesmo porque eu gostaria, depois que a gente pegasse o estado do Paraná, e nós trabalhássemos essas informações. Então, o Mato Grosso vai ser um exemplo, e o Paraná vai ser algo que eu gostaria que vocês trabalhassem depois, ok? Então, no caso do Mato Grosso, aqui em destaque, ele tem, então, uma relação de empresas dentro do estado, então você tem vários setores dentro do estado. Essas empresas de vários setores vendem dentro do próprio estado e vendem para o restante do país. Tá ok? Então, empresas divididas por setores dentro do estado do Mato Grosso vendem para empresas no próprio estado, mas também vendem para empresas no restante do país. Essa venda para o restante do país foi aquilo que o professor Guilhoto chamou de um tipo de exportação. Então, é o estado do Mato Grosso exportando seus produtos para o restante do país. Só que essas empresas dentro do estado também compram dentro do estado, tá ok? Então, elas vendem e elas compram. Assim como elas também compram do restante do país. Então, a relação que você tem, de novo usando ali as palavras do professor Guilhoto, é uma importação do restante do país para o estado do Mato Grosso. Paulo, então deixa eu ver se eu entendi. Você pega o estado do Mato Grosso, tira ele do Brasil, como se ele fosse autônomo do Brasil, perfeito, óbvio que não é, mas como se fosse. Até você pode comparar isso como se ele fosse um país ali, à parte do restante do Brasil.
E você vai fazer as relações internas do Estado, compras e vendas, e óbvio que essas compras e vendas, você tem tanto a parte de bens intermediários quanto demanda final, e você também analisa essas relações de compra e venda do Estado com o restante do país. E aí, como a gente acabou separando teoricamente, essas compras e vendas seriam exatamente as importações, esse fluxo em vermelho, e as exportações, esse fluxo maior em azul. Perfeito. Então, na verdade, você tem uma série de relações econômicas ou comerciais de produção, que é justamente o que a gente está chamando de matriz insumo-produto interregional, ou uma matriz insumo-produto de modelo Wizard, ok? Paulo, então eu entendi de forma esquematizada. Quem compra, quem vende, dentro, fora, vai para fora, vem para dentro, perfeito. Ilustrando ou desenhando, é exatamente isso que a gente tem. Lembrando que essa nossa matriz regional é de 2 regiões. Estado do Mato Grosso, restante do país. Ok? Então é uma matriz interregional de 2 regiões. Paulo, poderia ter mais regiões? Poderia. Eu poderia analisar, por exemplo, estado do Mato Grosso e estado do Paraná aqui. Então, seria 3 regiões. Seria Paraná vendendo dentro do Paraná, Paraná vendendo para Mato Grosso e Paraná vendendo para o restante do país, fora Paraná e Mato Grosso. Assim como é o Paraná comprando dentro do Paraná, Paraná comprando do Mato Grosso e Paraná comprando do restante do país. E eu faria a mesma coisa para o Mato Grosso e mesma coisa para o restante do país. Ok? E aí seria 3 regiões, é uma matriz interregional de 3 regiões. Mato Grosso, Paraná, restante do Brasil. Tá? E pode fazer de várias. Só para vocês terem uma noção, quem tiver curiosidade, nós estimamos a matriz do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, que tem lá como base Jacarezinho. Né? Então foi Andirá, Cambará, Bandeirantes, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Então foram 5 municípios em separado, mais o estado do Paraná e mais o Brasil. Então, é uma matriz interregional de 5, 6, 7 regiões, 5 municípios, restante do estado e restante do país. Então, tem essa análise também. Só que essa visão ilustrativa, ela não é suficiente para a gente entender as relações econômicas. Então, a gente volta para a nossa matriz efetivamente. Então, perceba o seguinte, eu estou fazendo aqui o exemplo com 2 setores. Então, o estado do Mato Grosso, tem 2 setores, e o resto do Brasil, ou o restante do Brasil, tem alguns autores que não gostam do termo resto, né, então usam o restante para ficar menos... Na verdade, não é pejorativo, mas o resto dá essa conotação ruim. Né? Mas restante do Brasil também com 2 setores. Esses 2 setores, no estado do Mato Grosso, estão comprando, tá ok? Então, setor 1, deixa eu só me organizar aqui. Setor 1 está comprando insumo do setor 1 do estado do Mato Grosso, o setor 1 do Mato Grosso está comprando matéria-prima e insumo do setor 2 de Mato Grosso, assim como o setor 1 de Mato Grosso está comprando insumo do setor 1 do restante do Brasil, assim como está comprando insumo do restante, do setor 2 do restante do Brasil, ok? Então, perceba o seguinte, o setor 1, para produzir, ele compra parte dos seus insumos dentro do próprio estado e parte dos insumos fora do estado, ok? E aí tem uma coisa interessante, que é a primeira, uma análise técnica que é importante, que é a seguinte, tudo que eu compro fora da região, Paulo, se tivesse aqui, por exemplo, estado do Paraná, então seria o Mato Grosso comprando dentro de Mato Grosso comprando do Paraná e Mato Grosso comprando do restante do Brasil. Tudo que essa região, Mato Grosso no nosso exemplo, compra de fora, gera um efeito produção fora do estado, que é o efeito multiplicador de produção, ok? Então, tudo que eu compro fora gera um efeito multiplicador de produção fora.
Isso quer dizer o seguinte, a partir do momento que eu produzo no estado do Mato Grosso, eu gero produção fora do estado do Mato Grosso. Ao gerar produção fora, eu gero emprego fora, salário fora, impostos fora do estado, tá ok? E tudo isso que eu gero fora do estado é o que a gente chama de efeito transbordamento. Então, é o que eu transbordo para fora da região. Tá ok? Então, é um efeito transbordamento. Paulo, esse efeito transbordamento é ruim? Se você for imaginar de forma estratégica, para o estado do Mato Grosso é ruim. Porque eu produzo, e ao produzir eu estou gerando emprego fora do meu estado, eu estou gerando tributação fora do meu estado, ou fora da minha região, se a gente estiver trabalhando com o município, por exemplo. Da mesma forma, que eu quero lembrar um exemplo. Ontem a gente estava olhando aqui em casa a inovação dos drones, né? Então, eles estão usando os drones, a gente viu no Fantástico, talvez vocês também tenham visto, usando os drones para começar a fazer entrega delivery, né? Fazer ali o iFood, essas coisas todas. E aí uma coisa me chamou a atenção, que ele falou, olha, a ideia de fazer o drone, fazer as entregas, é uma ideia brasileira, a gente está fazendo aqui, tal, 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 e o drone, ele carrega mais peso e tal, e eles falando do drone, em algum momento o cara falou, e para construir esse drone, 95% das peças vêm de fora. 95% das peças para fazer aquele drone vem de fora do país. Ou seja, ao produzir drones, eu estou demandando matéria-prima, insumos ou bens intermediários de fora do país, provavelmente da China. Então, ao produzir drones aqui no Brasil, boa parte dos empregos gerados por esse drone, no sentido de cadeia produtiva, está sendo gerados na China e não no Brasil. Então, qual seria a ideia? Seria o seguinte, o que eu estou comprando do setor 1 do restante do Brasil que eu não possa internalizar ou trazer aqui para dentro do estado do Mato Grosso? Olha eu com o Paraná na cabeça. O que eu compro do setor 2 do restante do Brasil que eu não possa internalizar dentro do estado do Mato Grosso. Então, esse é um tipo de estratégia que você pode usar a partir dos dados da matriz de insumo produto interregional. Né? Essa é uma análise. Para fazer isso, usa-se, então, o conceito de transbordamento. Ao gerar produção dentro da região, eu demando bens intermediários de fora da região, gerando produção fora da região, gerando emprego fora da região, salário fora da região e tributos fora da região. Então, a ideia é que eu possa internalizar parte dessa cadeia na região, mantendo emprego, mantendo produção, mantendo salário e assim por diante. O outro conceito que não é novo para vocês é justamente o conceito de vendas. Então, na linha, eu tenho as vendas. Se você for ver, o setor 1 do estado do Mato Grosso vende dentro do próprio estado, para o setor 1 e para o setor 2, bens intermediários, assim como ele vende para o restante do Brasil, para o setor 1 e para o setor 2. Ele tem o consumo final dentro da região e fora da região, você também pode separar, e na somatória total você tem o valor bruto de produção desse setor da região que você está em análise. Então, no fundo, óbvio que ele tem uma pequena diferença do que nós analisamos em relação à matriz nacional nas aulas anteriores, mas a base teórica é exatamente a mesma. Então, eu continuo tendo uma matriz de bens intermediários, que é a nossa matriz Z, agora, óbvio, dividida por algumas regiões, né? Mas que o processo de cálculo é exatamente o mesmo. Eu preciso da matriz identidade, vou multiplicar a matriz identidade, subtrair a matriz identidade, a matriz de coeficientes técnicos na matriz identidade, depois eu vou inverter isso, né, que é a nossa matriz inversa de Leontief, ou mesmo a matriz ali de multiplicadores de produção, e depois eu vou ter os vários geradores, seja de emprego, seja de salário e assim por diante, que é o que a gente vai fazer, então, no próximo encontro ali, para poder calcular junto, tá ok? Então, a ideia
da matriz interregional é essa, a sofisticação ela está nessa divisão de relações entre várias regiões, no nosso exemplo, duas regiões, mas que também depois a gente vai perceber como isso é importante no ponto de vista de elaboração de estratégias, conhecimento de cadeia produtiva de forma mais sofisticada e assim por diante. Tá ok, pessoal? Eu vou interromper a gravação para a gente poder abrir aí para os questionamentos.